Essas são imagens da cela preparada para Jair Bolsonaro na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele viria para esse lugar de qualquer jeito em algum momento. Só que esse destino precisou ser antecipado. Ele precisou vir para cá por duas razões principais. Em primeiro lugar, na prisão domiciliar, ele andava violando a tornozeleira eletrônica. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Tô limpando aqui, vai. Boa noite, não. Tudo bom? Tudo jóia? Talvez fosse desse cabo e desse soldado que o filho Eduardo estivesse falando lá em 2018. Enfim, tem uma segunda razão para o Jair ter ido para a sede da Polícia Federal. É que enquanto ele fazia o que quer que ele estivesse fazendo com a tornozeleira eletrônica, o filho Flávio convocava uma vigília na frente do condomínio da prisão domiciliar. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Só que a vigília saiu do mesmo jeitinho da violação da tornozeleira eletrônica. Deu errado, muito errado. Seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Esse aí é o Ismael, e mesmo quem considera o que ele fez ali heróico, precisa admitir que também foi perigoso. Volta pra cá, deixa eu. Apesar de um ou outro chute, o Ismael conseguiu dar uma entrevista no final. E essa entrevista acabou sendo o grande destaque da vigília, que poderia ter marcado a fuga de Jair Bolsonaro. Sou um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangelho. Agora você dá entrevista aí agora, né? Era isso que você queria. Eu vim pra cá numa iniciativa de tentar fazer uma fala baseado na palavra de Deus, para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem, mentindo para o povo. A mídia deveria mostrar em nome o que de está Deus, acontecendo com o Brasil. em nome de Isso Deus. é uma farsa. Pro bolsonarismo, deu tudo tão errado quanto poderia dar. Eu sou o Arvro. E o Álvaro ficou muito empolgado, né, com isso, e eu acho isso muito bacana. Não, por qualquer razão que não venha ao caso, meu coração não tem conseguido atingir esse estado de empolgação com nada, ultimamente. Álvaro, deixa eu te falar, passa, tá bom? Passa. Mas pelo menos, né, não sou eu que tô desesperado. Nos dê ainda mais coragem, nos dê ainda mais coragem, nos dê ainda mais coragem, ainda mais sabedoria, ainda mais saúde. Para continuar lutando pelo que é certo, para continuar lutando pelo que é justo. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Na manhã de sábado, 22 de novembro de 2025, o Globo Rural exibia uma reportagem sobre os arrotos dos bovinos. A equipe acompanhava em campos especialistas que coletam amostras do metano desses arrotos, ou talvez soluços? Um dreno de plástico conectado com um cano de PVC é colocado acima da narina da vaca. Toda vez que ela respira e arrota, puxa uma gotinha para dentro desse cano. A gente troca todo dia esse cano por 5 dias. Com 5 dias, 5 amostras boas, para nós é suficiente. Do pasto ao laboratório, onde o Globo Rural ouviu a doutora Luciana.
A doutora Luciana também estuda o poluente. Ela analisa o DNA das bactérias nas fezes e na flora intestinal dos bois. E era a voz da doutora Luciana que o telespectador ouvia, antes de tomar aquele inevitável susto, provocado pela abertura do tão temido Plantão da Globo. A inclusão dessa informação no programa de seleção. Seis horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, por volta das 6 horas da manhã. Impossível deixar de notar a coincidência. Primeiro porque os apoiadores do Bolsonaro são mesmo chamados de gado por quem não gosta muito deles. E segundo porque o próprio Bolsonaro tem lá os seus problemas com arrotos e soluços. Fala, Faia, eu tô com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço, é impossível gravar qualquer coisa. E essa crise está comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Às vezes parece mesmo que, além das relações palpáveis de causa e efeito, existe um certo nexo simbólico regendo esse mundo. Seja como for, não deu tempo de elaborar sobre sincronicidades, porque minutos depois do plantão, o carro de som já estava acordando a vizinhança. Bolsonaro foi preso. Pode acordar e começar a beber. É carnaval. Levanta. Vem comemorar. Atenção, vizinhança. Bolsonaro foi preso. Esse é o carro de som do carro. Mas o despertar nunca é tão simples. A negação é sempre um obstáculo. E os grupos bolsonaristas estão assim mesmo, em negação. O Trump deu a letra e falou, faz o que você tem que fazer, dá um jeito de ser preso aí logo, cause uma muvuca, porque aí nós vamos entrar nessa história. Ele vai desconversar, ele não vai dizer que foi ele que fez, esse é o ponto. Então segue o jogo exatamente do jeito que eu disse, e o presidente Bolsonaro sempre soube que seria preso, né? Ele poderia ter fugido a hora que ele quisesse, e ele decidiu passar por isso porque é um sacrifício necessário para provar para o mundo o que acontece no Brasil. É justamente o argumento que os Estados Unidos, o Trump precisa. Então, ponto final, o resto é conversa mole, conversa de retardado e de bandido. Tá desanimadinho com o Trump, analfabeto político que precisa assistir minhas aulas e parar de vomitar merda, falar sobre o que não sabe. Essa ordem de não desanimar também se fez presente nas comunicações dos bolsonaristas mais graúdos. Alan dos Santos, por exemplo. Esse aí perde a calma quando alguém lamenta a prisão do líder. Eu vi uma pessoa dizendo assim, gente, vocês estão sendo inocentes, acabou. Não acabou! Agora que começa a batalha. É isso. Pelo amor de Deus, gente! Porra, Marco, eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha família. Se no primeiro ano eu falasse acabou, eu não tava com a minha família, porra. Acabou, caralho. A gente tem que começar a tratar esses políticos como devem ser tratados. Não devem falar em eleições. Nós temos um homem para ser candidatado. Homem com fragilidade, homem com problema de saúde, que precisa ficar vivo. Acabou porra nenhuma. Mas esse esforço para não desanimar parece tão eficiente quanto o ferro de solda na mão do Bolsonaro. Olha aí a vigília convocada pelo Flávio. Quando não imperava aquela confusão que você viu no começo, o clima era de velório. Bolsonaro free! Você fala seu pai que seu pai não tá só essa luta, ele nunca vai perder. Vai perder não. Porque Deus é bom, meu Deus, Deus é bom. Deus vai tirar de lá, cara. Eu só queria que vocês trabalhassem, que tirassem esses vagabundos, fazessem um impeachment desse Colômbia, esse nojento, esse porqueiro que tá lá, esse moto, que não vale nada. Eu só queria que você... Só queria, cara, mas Deus vai botar seu pai de volta. Eu tenho muita fé. Uma pra de outra, Deus vai botar seu pai de volta. Ele já está livre em nome de Jesus. O clima de velório bem que poderia motivar celebrações maiores entre todos aqueles que se opõem ao bolsonarismo, mas não tem sido assim. No governo, ministros foram orientados a ficar em silêncio. Lula, que participa da cúpula do G20, não tinha falado nada, não até ser questionado por jornalistas, e mesmo assim foi econômico nas palavras. Olha, a primeira coisa é que eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado
ele teve todo o direito à presunção de inocência. Foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então a justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, eu não tenho mais comentário a fazer. No bolsonarismo, além de não desanimar, a orientação é a de levar a disputa para o aspecto religioso. E nisso, ninguém se sai melhor que ela, Michele Bolsonaro. Nós entendemos que hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual. É o bem contra o mal. E nós não vamos retroceder, nós vamos continuar, nós vamos avançar. O inimigo não vai nos paralisar. Hoje cedo, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês que estão de pé, orando, intercedendo, para que tudo venha se resolver. E a gente tem que orar também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Hoje, dia 22, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele age com simbologia. Quando multou o Partido Liberal, multou em 22 milhões. Hoje, dia 22, está sendo preso. Mas, Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que você venha se arrepender de todos os seus pecados. E que você venha largar, deixar a iniquidade de lado. Assim como Deus transformou Saulo em Paulo, eu sei que Deus vai transformar a sua vida. E assim o bolsonarismo tem reagido ou tentado reagir à prisão do seu líder. Lágrimas, confusão, negação e, claro, o discurso messiânico de sempre. Nada disso configura uma reação de fato. Muitos tinham a expectativa de que o Brasil fosse parar quando o dia chegasse. Não parou e a reação ainda não veio. Até aqui, qualquer reação só existe como performance. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais, quero dizer que a gente vai precisar de mais, vai precisar de novos conteúdos aqui sobre isso que talvez possa ser descrito como uma tentativa de fuga de Jair Bolsonaro. E tem algumas questões interessantes aí, né? Alguns detalhes que não podem passar assim batidos, né? Por que é que ele estava tentando ganhar acesso ao interior da tornozeleira eletrônica? Não estava tentando arrancar, não, mas a prisão domiciliar ficava pertinho de algumas embaixadas aliadas. Será que alguém em alguma dessas embaixadas estava fazendo parte aí de algum plano de fuga? E ainda, levantar essas perguntas, essa é um maluquinho conspirador de chapéu de alumínio? Ou será que não levantar essas perguntas é ser um ingênuo? Temas para os próximos vídeos. Por hora, vamos ouvir aqui os apoiadores desse canal. Muito obrigado por tudo, gente. E você pode se somar a eles. Dá uma olhada no link que está fixado no topo da caixa de comentários. Começa por ali o caminho para mandar seu áudio para o nosso PS, também chamado de finalzinho. Eita, povo doido, viu? Planejar fuga a essa altura do campeonato. A casinha de refúgio que o negacionismo é, começou a ruir para os bolsonaristas. Gente, se o Urucubaca desse certo, eu posso dizer que a família Bolsonaro está passando por ela, viu? Mas a igreja segue glorificando de pé, né? Por mais sinais que Deus mande para eles que eles estão no caminho errado, eles se mantêm orando por Bolsonaro e seus exéculos. Não dá para poder se refugiar na Disney, como certas pessoas fizeram. Não dá para ir fazer entrevista às 6 da manhã, como certas esposas fizeram. Só dá para lamentar, né? É triste a gente perceber a falta de comprometimento dessas pessoas com a própria dignidade, né? Nesse momento de desespero, tomando atitudes, fazendo coisas totalmente, eu acho humilhante, né? Eles mergulharam muito fundo na mitologia bolsonarista e agora o caminho de volta, não sei nem se tem como.
Importante lembrar que a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro em 2022 foi um passo significativo, mas não representou o fim do bolsonarismo como um fenômeno social e político, que continua a se articular e a se adaptar no cenário político brasileiro. Então, o importante agora é focar no fim do bolsonarismo. Que Deus está mostrando, Deus deles pelo menos, está mostrando para eles quem é Bolsonaro. E nem isso eles querem entender. Tudo dá errado. Tudo dá errado para a família Bolsonaro. Seja a curto, a médio ou a longo prazo, tudo está dando errado. E eles continuam orando. Então o meu recado, a minha sugestão é: continuem orando. Talvez, em algum momento, essa oração vai trazer clareza de pensamento, vai trazer entendimento, vai trazer finalmente a queda dessa ficha. A volta ao mundo é como a maré, quem não acompanha não fica de pé. Isso precisa acabar. Não acabou! Agora que começa a batalha! Acabou, porra! Depois do final, o finalzinho, depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos, muito criticados pelo diminutivo excessivo. O que é um erro de vocês, né? Fazer essa crítica. O correto seria criticar por essa ser a parte mais repetitiva de todo o vídeo, porque é sempre a mesma coisa, né? Clica aqui, clica ali, se inscreve, dê os algoritmos, etc e tal. Me sinto até culpado de ficar enchendo o saco de vocês com isso. Mas é muito importante para a sobrevivência desse projeto e para minha também, né? O que eu vou fazer? Eu me preocupo comigo, é verdade. Beijo, gente. Muito obrigado por tudo mesmo. Estamos chegando naquela marca lá de 400 mil inscritos. Quase o meio do caminho, talvez, quem sabe? Enfim, uma grande coisa para mim e para muitos de vocês também que torcem. Eu agradeço por isso. Valeu!